que seria as opções do LibreOffice, tá? Então, tem aí, nós temos o visual aqui de como é diferente do Excel. O nosso calc, né, não aparece para vocês, né, abre como... Deixa eu colocar mais um para dentro. Bora, Cleiton. Boa noite. Então, o calc aqui, que seria do LibreOffice, ele já tem as opções aqui dos menus. Suspenso, ele é um pouquinho diferente do Excel. O Excel ele tem um visual de abas, né? O Calc tem a opção de você trocar o visual para abas também, tá? Ele tem essa opção de personalizar. Mas o Excel ele é uma ferramenta interessante porque aqui no caso vocês não veem a janela, né? Vocês só veem o interior da janela, né? Que eu transmito o que está dentro da janela. Então aqui na janela está escrito sem título 1 LibreOffice, ou seja, é um documento em branco, tá? No Excel a gente visualiza assim, pasta 1. Então o primeiro diferencial entre o LibreOffice para o Excel seria exatamente o seguinte: para o Excel, um arquivo em Excel ele é chamado de pasta, tá? Então tem que frisar isso daí, vão anotando tudo que está se passando aqui para vocês pegarem, tá? Então o Excel tem a opção de pasta, tá? Ele se chama pasta, o nome do arquivo do Excel é pasta. Aqui no LibreOffice não tem essa informação. E uma pasta, por que seria uma pasta? No Excel, nós podemos ter várias planilhas, diversas planilhas. Tá? Aqui, ó, eu também estou aumentando o número de planilhas aqui no Excel, tá? No LibreOffice, tá? Aqui tem planilha 1, planilha 2, ó, planilha 3, tá? E eu também posso apagar as planilhas, tá? Também posso apagar aqui as planilhas, tá? Então eu posso ter diversas planilhas e posso fazer com que a planilha se interligue, né, uma nas outras, tá? E o que seria a planilha? A planilha, ela possui colunas, né? Então estão vendo aqui, ó, B, o C, né, o E, o F, o G, e também possui linhas, tá? Então aqui, ó, eu tenho... Opa, boa noite, Rogério, tudo bem? Então, resumindo aqui, no nosso Calc, que é a ferramenta secundária do Excel, tá? Seria de um pacote Office gratuito, tá? Ele possui uma licença pública livre, o nome da licença, licença pública livre. Por que licença pública livre? Porque ele não tem aquela informação do copyright, sim copyleft. Deixa eu ver aqui se tem a informação aqui no nosso... Vocês não estão visualizando, mas não aparece aqui. Copyleft foi praticamente uma brincadeira que eles fizeram, né, com o nome do copyright, tá? E no Excel, um arquivo é chamado de pasta. Então, eu tenho dentro do Excel, dentro de uma planilha, né, dentro da pasta, né, planilhas, colunas. Então aqui eu tenho coluna D, coluna H, coluna C, e eu tenho linhas, tá? A linha 10, a linha 14, e uma combinação entre uma coluna com uma linha forma uma célula. Ela possui endereço, tá? Aqui no caso eu estou na C8, tá? Então se eu clicar aqui, eu estou indo na coluna F, linha 13. Então aqui, ó, eu estou na F13, tá? É uma combinação de colunas com F, com a linha, tá? E interessante, no nosso Calc, a última coluna se chama AMJ. Já no Excel, a última coluna é XFD. Eu não sei para que tanta coluna, tá? Eu também nunca vi uma
uma planilha extensa o suficiente para ter diversas colunas, tá? Mas tem gente que faz, em vez de ter vários arquivos diferentes, faz numa mesma planilha várias planilhas mais à frente, né? Preenche na coluna mais à frente, vai colocando todas as informações ali, né? Então, por isso que tem muitas colunas, tá? E no Excel, como você paga, né? Tem que ter mais recursos. Então, você tem até a última coluna, que é chamado XFD. Tá? Já no Calc, é o AMJ. Tá? A linha do nosso Calc também é a última linha do Excel. Tá? Nesses casos aí, os dois estão iguais, que é a linha 1.048.576, tá? Equivalente a 1 mega aí praticamente, né? Então, nós temos aí a última linha do aplicativo Calc, tá? Então, eu estou aqui no endereço, eu estou na última coluna da última linha. Então, aqui, ó, o meu endereço da minha célula é AMJ, tá aqui em cima, ó, 1.048.576, tá? Se eu voltar, aqui para a nossa primeira coluna, primeira linha, tá? Eu posso já preencher aqui as minhas informações, tá? Deixa eu apagar essa informação aqui. Então, como é que eu preencho uma planilha? Basta eu digitar normalmente e digitar o Enter, tá? Eu vou preencher uma coluna aqui para eu começar a mostrar as diferenças entre um e o outro, tá? Eu tenho aqui custos por meses, tá? Vê que quando eu digitei aqui, ele transpassou, né? Então basta eu ir entre uma coluna e outra e dar 2 cliques, ele já vai ajustar automaticamente o valor da coluna, tá? E no nosso Calc, que é muito parecido com o Excel, nós temos essa seta aqui grandona. No caso do Excel, seria uma seta branca, a seta gordona, tá? Então, quando eu clico e arrasto, eu estou fazendo seleção. Como estão vendo aqui, eu estou selecionando várias células, tá? Eu clico e arrasto. Aí eu vou selecionando aqui as células. Isso acontece tanto no Excel quanto no Calc aqui, tá? No nosso Excel, quando eu encosto nessa linha aqui, tá? Nessa linha aqui, ele muda o cursor. E a opção, ele faz uma cruz com 4 pontas, tá? E aí eu posso clicar e arrastar. Quando eu clico e arrasto, eu estou movendo, tá? Eu estou movendo a informação que está na célula A1 e posso mover para onde for, tá? Dependendo de onde eu clicar e arrastar, tá? No Calc já não tem essa opção. Acho que é porque tem um Ctrl X, Ctrl V, né? Por exemplo, né? Acho que não precisaria de ter um recurso desse. Às vezes, muito recurso, né? Acaba proporcionando mais opções aí, né? Vamos supor, mais dados para ser inserido, mais memória para gastar, né? Então, o nosso Calc, ele não tem essa opção de mover, tá, o conteúdo da célula, tá? Mas deixa eu colocar aqui, no caso aqui, o primeiro mês, janeiro, vou pular fevereiro, tá? Vou colocar aí abril, janeiro, fevereiro, vou botar março, para pular um, tá? E o Calc, ele possui uma situação que também tem no Excel, que é esse quadradinho aqui, ó, na pontinha, no final do quadradinho, tá? O nome dele é alça de preenchimento, anotem aí, esse quadradinho aqui. Anota, quando eu passar o mouse, ele vai mudar para uma cruzinha,
tá? Então, quando eu clico e arrasto, eu estou preenchendo. Então, nota que ele pulou de março, ele foi para abril, para maio, para junho, para julho, tá? Então, praticamente isso aqui, março, abril, maio, junho, julho, ele foi pulando de mês em mês, tá? Boa noite, Maria. Agora, se eu selecionar esses 2 meses, que eu sei que está pulando de 1 a 1, janeiro, fevereiro, março, o famoso calque sabe que é para pular um mês. Então, março ele pulou, abril foi para maio, maio ele pulou, junho foi para julho, julho ele pulou, agosto foi para setembro, setembro ele pulou, outubro foi para novembro, novembro ele pulou, dezembro foi para janeiro. Tá? Então, a salsa de preenchimento, ela é inteligente. Ela sabe o momento que eu vou pular de mês em mês, tá? Vou fazer aqui um preenchimento básico de planilhas de gastos, né? Eu sempre falo o seguinte: se você quer melhorar nas suas informações, você tem que utilizar a informática. Se você deixar de utilizar, você acaba praticamente deixando uma coisa adormecida aí na sua cabeça. Você não botando em prática, você vai acabar esquecendo. Não é igual bicicleta, né? Tem até bicicleta, tem gente até que eu conheço que já está mais velho e que fala que não sabe pedalar. Né? Que ele falou, quando eu era criança eu sabia, mas agora não sei mais, eu tenho medo de cair. Né? Então, assim, se você não botar em uso, você vai se estrepar, você vai, entendeu? Não vai conseguir êxito na ferramenta. Tá? Então, eu estou colocando aqui a planilha boa, interessante de indicação a vocês, que é uma planilha de custo, cada um pode fazer uma. Né? E se o professor não tem o Excel, você pode instalar o LibreOffice. E se não tiver o LibreOffice, você pode instalar até o do Google. Tá? Mas o interessante é que já está abrindo praticamente, né, o leque para já começar a perguntar sobre o outro aplicativo que não seja da Microsoft. Tá? Eu já estou vindo falando há muito tempo que a Microsoft é capaz de cair, né, de ser liquidado. Temos um problema aí grave com relação ao Bill Gates, né, que ele já está se intrometendo em outras ações aí, né, fora do mundo da Microsoft. Acho que ele nem está na empresa mais, né? Então, e cada vez mais assim, o Linux ele vem crescendo constantemente, né? O Android é um Linux, né? O macOS da Apple é um Linux, né? Então, a última sacada que ele está dando, ele está cedendo o sistema operacional o Windows 11, né? Ele vai ceder de novo, que nem o Windows 10, mas ele já está fazendo um kernel de Linux, ou seja, ele já vai migrar. Então, aquele negócio, quando a pessoa vê que eu vou ter que aprender de qualquer maneira, vai para qualquer um, vai para os que as pessoas mais gostam, né? Vai para aquela situação. Quem quiser falar assim, poxa, eu quero migrar o meu computador para o Linux, qual que eu recomendo? Tem aí diversos, né? O mais amigável que eu acho é o Ubuntu. Então, é fácil você migrar fazendo um pendrivezinho do Ubuntu, que ele baixa um aplicativo aí que faz automaticamente, ele já deixa você usar o sistema sem instalar na sua máquina. Então, e ele é rápido, né? Acaba sendo um recurso rápido. E esses caras que estão já entrando no âmbito do concurso é porque as pessoas estão percebendo que isso vai acontecer. Vai ter uma hora que ninguém vai ficar amarrado só na plataforma da Microsoft. A própria Google lançou as ferramentas dela de pacote Office via nuvem. Né? Nós temos o editor de texto, nós temos
as planilhas do Google, né? Então, você não precisa ter mais um aplicativo instalado no seu computador, acumulando dados ali desnecessários. Então, as pessoas estão percebendo isso, né? Então, aí o que acontece? Eu vou passar essa aula praticamente com o usual, onde você vai conseguir fazer essa planilha tanto no LibreOffice, tanto no Excel, quanto no do Google, quanto outro qualquer, tá? Então você já sabe que eu tenho o ponteiro de seleção e o ponteiro da alça de preenchimento, tá? A alça de preenchimento é só para preencher os meses, tá? Vou pegar aqui uma conta, por exemplo, vamos supor água, tá? Eu vou colocar aqui um valor de R$ 120. Se eu vou na alça de preenchimento, ele vai aumentar 1 nos meses, tá? Ah, eu não quero que aumentar. Vamos supor que eu tenho um valor fixo. Então, basta eu colocar o mesmo valor, 120, selecionar os dois. Aí ele viu, olha, dessa coluna e linha não mudou nada para essa coluna e linha, logo o meu usuário está querendo o valor de 120 para todas as informações, tá? Então, R$ 120. Vou pegar aqui um outro. Internet. Aqui, R$ 85. Geralmente a internet não muda. Selecionei os dois, a alça de preenchimento, puxo, e eu vou ter aí os valores de R$ 85. Fica mais fácil de eu preencher, por isso que o nome é alça de preenchimento, tá? Deixa eu ver o que mais. Energia. Energia varia. Então, vamos botar aqui 154, 160. Então, tá variando aí para mais. Bom, acredito eu que somente isso aí tá bom. Já dá para a gente trabalhar com a nossa energia, com a nossa planilha aí, tá? Então, vamos lá. Nós temos uma opção no Excel e no LibreOffice, né, no Calc aqui, que seria as fórmulas matemáticas, tá? Então, vamos lá. Se eu apertar o símbolo de igual, o Excel sabe que vai entrar uma fórmula. Então, vamos supor que eu fosse escrever a minha fórmula aqui. Eu escrevi de forma fixa, né, o valor, aqui a minha soma, tá? Mas tem aí as parcelas, 120, 85, 156, e o meu total deu 359. Mas vamos supor que eu tenha corrigido a minha planilha, o valor aqui em cima, na internet teve a taxa de instalação aqui, então foi para 185. Então eu vou ter que editar aqui na minha fórmula também, tá? Para que eu não precise ficar alterando todas as fórmulas, vamos supor que eu tenha fórmula em outra planilha que busca dado dessa, vamos supor que eu tenha várias fórmulas espalhadas na minha família e vou ter que alterar um a um. Então o Excel ele tem uma forma interessante de trabalhar com a planilha, tá? Se eu colocar o símbolo de igual, sabe que vai entrar em fórmula. Então aqui, ó, eu vou selecionar aqui a primeira célula. Aqui, ó, a primeira célula é B2, tá? Então ele já preencheu aqui de B2. E aí eu vou colocando a fórmula, mais B3 mais B4. Então agora eu tenho exatamente isso aqui, ó, em uma fórmula. Se eu apertar o F2, vai aparecer aqui as células que eu fiz a minha fórmula, tá? Então, se eu, de repente, verifiquei no meu contrato e não foi R$ 100 a taxa de instalação, foi apenas aí R$ 20, então eu vou editar aqui o valor e automaticamente
ele já vai mudar aqui os resultados de todas as fórmulas que estão contidas na família. Tá ok? E aí, ó, se eu pegar minha alça de preenchimento e arrastar, eu não preciso ficar fazendo conta por conta. Ele já verificou essa soma, e foi colocando os valores aqui, ó. Tanto aqui, ó. Aqui, ó, é o C2, C3, C4. Aqui no caso, D2, D3, D4. E2, E3, E4. Então, à medida que eu fui arrastando na alça de preenchimento, ele foi copiando e colando as informações de acordo com a minha mudança. Eu mudei apenas de coluna, mas as linhas eu me mantive. Eu sempre me mantive na E5. Então, ele não mudou as linhas, ele só mudou as colunas, tá? Deixa eu fazer aqui um dado aqui importante, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Tá? Um exemplo aqui, tá? Agora, continuando aqui, vou botar aqui um outro total aqui, para informar uma situação. Vamos supor que eu pegue esse cara aqui, vou copiar essa célula e vou mudar para outro lugar. Quando eu der o F2, né, que é para renomear a fórmula, ele aqui, ó, mostrou exatamente que eu estou copiando, ele mudou as linhas e as colunas. Então, vamos lá. Eu peguei esse cara aqui, que era o E2 e o E3, o E4, e eu colei para E10. Então, para G10, quando eu copiei a fórmula que estava no E5 para o G10, eu mudei duas colunas, ou seja, eu variei entre duas colunas. Tá? Então, na minha fórmula aqui, tudo que é coluna, que no caso é letra E, eu vou mudar duas colunas. Tá? Então, se eu fui do E para o G, são duas colunas, eu vou mudar a minha fórmula de cima, no caso o E2, o E3 e o E4, também duas colunas. Então, eu fui para G. Tá? E depois eu mudei de linha. De E5, eu estava no total E5, eu fui para 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, eu vou mudar 6 linhas. Então, de E2, com mais 6, vão ficar para E8. O E3, com mais 6, vai ficar para E9. Tá? E o E3 e o E4, com mais 6 linhas, vai ficar para E10. Como eu mudei para as colunas 2 para o lado, na verdade seriam G8, G9 e G10. Vamos verificar se a minha fórmula mudou realmente dessa situação. Tá? Deixa eu verificar aqui. Espera que eu, sem querer aqui, esbarrei aqui. Então, vamos lá. Lá. Ficou exatamente o G8, o G9 e o G10. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa cópia e cola de célula? Tranquilo. Tranquilo? O que acontece? Se eu mudar de colunas, eu vou ter que andar minhas colunas na fórmula. Se eu andar de linhas, eu vou ter que andar de linhas. Tá? Isso cai bastante. Tá? Às vezes a pessoa, eu tinha uma fórmula assim e tal, aí ele coloca a fórmula, copiei para outro local. Como ficou minha fórmula? Então você vai ter que prestar atenção quantas linhas você andou
para somar em cima das linhas das fórmulas e quantas colunas você andou, tá? E olha só que interessante. Eu estou aqui no G, copiei e fui mais uma vez mudando e colei. Peraí. Não, peraí. Deixa eu fazer aqui uma mudança, tá? Eu vou mudar aqui de G para E. Tudo é. Tá, então lá. E 3, E4 e o E5. Então, olha lá, deu 634. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ele está somando o E5, o E4, no caso é o E2, só para a gente pegar o mesmo resultado, tá? O E3 e o E4. O E5 é onde eu estava. Então, olha lá, bateu o resultado, ó, 377, 377, só para bater esse mesmo resultado. E aí eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, e vou andar para cá. Quero essa fórmula exatamente aqui na linha B. Aí apareceu esse erro, né, que a gente pode se dizer que erro é esse, tá? Então anotem aí, tralha valor exclamação. Isso também aparece no Excel, tá? Então, que erro é esse? Nada mais é do que o seguinte, ele perdeu a referência, tá? Ele perdeu essa referência aqui, ó. Olha lá, ele não tem mais a referência, tá? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar ele aqui, que é para vocês verem a fórmula aqui. Então, ó, olha lá, A2, A3, A4, tá? Ele também deu o mesmo erro, tá? Valor, ele não tem o valor. Por quê? O valor de A2, A3, A4 são letras, são texto, não são valores que eu consiga fazer uma soma, tá? Então, tralha valor, não tem como definir o valor. É simplesmente isso, não tem como definir o valor, tá? Se eu copiar esse para... Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, igual a 8. Vou pegar aqui, igual a 8. Tá? O A8 tem um número. Vou botar aqui o 7. Tá? Então, lá, eu tenho um 7 no valor de A8 e eu tenho aqui no B igual a 8. Então, quando eu copio e colo embaixo da coluna A, ou seja, eu andei uma coluna. Eu de B, eu fui para A. Então, na minha fórmula, também tem que andar uma coluna. Aí ele bota essa mensagem. Tralha ref, exclamação. Então, anotem aí. Isso também acontece no Excel. Quando aparece tralha ref, exclamação, ele perde a referência. Ele não tem referência. Qual é a coluna que tem antes da coluna A? Não existe. Então, ele coloca essa mensagem assim, olha, não tem uma referência do valor da célula que você quer. Tá? Então, primeiro é o valor, que ele não tem como buscar o valor. Tá? Coincidentemente, ele colocou o mesmo valor quando fez a conta fora da referência. Tá? E o segundo, ele me informa o seguinte, olha, não tem referência. Tá? Deixa eu verificar mais um erro aqui, tá? Vamos supor... Deixa eu fazer essa inserção da função, e aí vocês vão entender que eu vou fazer um erro aqui só para gerar um valor muito alto.
Então, vamos lá. Toda vez que eu coloco o símbolo de igual, o Calc, né, no caso, o aplicativo que a gente está utilizando, ele sabe que vai entrar uma fórmula ou uma função, tá? Já no Excel, eu posso colocar tanto igual quanto arroba. Tá? O arroba, ele sabe que vai entrar uma função. Tá? O igual, ele sabe que vai entrar uma fórmula. Só que eu também posso colocar igual no Excel para escrever uma função. Tá? No caso aqui, como é mais simples, né? Não cobra o seu dinheiro, ele faz uma coisa mais simples. Então, se eu escrever soma, eu sei que eu quero o produto, né, o resultado, né, o total, né, o produto seria a multiplicação, o total de uma soma, tá? Então eu vou colocar as minhas células. Quais são as células que eu vou somar? Então vamos supor, B2, dois pontos, G2. Tá? Então, quando eu apertar o igual, essa é a primeira função no Calc, tá? E também é igual no Excel. Quando apertar o igual, ele fez exatamente a soma dessas parcelas aqui todas, tá? Vamos lá aqui, ó, F2. Ah lá, soma B2, dois pontos G2. Então, o dois pontos significa no Excel, no Calc, até, tá? Porque se eu colocar igual soma C2, ponto e vírgula, C2 não, C3, ponto e vírgula, G3, vê que esse valor aqui todo não pode dar 170. É porque eu coloquei ponto e vírgula. O ponto e vírgula significa E. Então lá eu somei o C3, no caso era até B3, né? Então lá. Vou botar aqui. Então lá, eu somei o B3 e o G3. Aí eu esqueci todas as outras colunas, porque eu utilizei o ponto e vírgula, tá? Então notem que o ponto e vírgula significa e o dois pontos significa até, tá? Então vamos fazer mais uma soma. Eu vou fazer uma soma agora bem maior, B2 até G4. Então aqui, ó, eu peguei essa margem toda aqui, ó, e fiz a soma. Tá? Então eu consigo fazer a soma de uma range bem grande, tá? Utilizando dois pontos, tá? Então vou corrigir aqui, vamos lá. Seria B4 até G4. Tá? Então deu o valor exato aqui. Então eu tenho dois métodos de fazer soma. Um seria com a fórmula matemática. Tá? Nesse caso aí eu só tenho três elementos. Eu posso fazer tanto pela fórmula matemática ou pela função. Mas quando cresce o número dos elementos, a melhor opção é você utilizar a função. Senão você ia ter que ficar B2, mais C2, mais D2, mais E2, né? E aí vai por aí fora e basta digitar. Então a ideia é ter praticidade para você digitar menos. Então vocês estão vendo aí a primeira função do Excel, que seria a soma, tá? Deixa eu ver o que mais. Se eu tiver um número multiplicado, né, um multiplicado é esse símbolo, com outro, deixa eu só, quero fazer um número bem grande aqui para vocês.
Já botou exponencial. Deixa eu botar aqui um. No caso, ele botou em casa decimal. Bom, deixa eu pegar aqui um valor e inserir manualmente mesmo. Entendi. Tá. Outra coisa que precisa a gente definir em uma célula, tá? Anotem aí, cada célula ela pode ter uma definição. Tá? Eu vou escolher aqui um range de células e eu posso definir qual o estilo dessas células, tá? Qual o padrão dessas células, tá? Então, eu estou falando aqui para vocês as categorias que tem para uma célula, né, que eu posso definir. Então, eu tenho a opção de número, anotem aí, número, tá? Eu tenho a opção de porcentagem, eu tenho a opção de moeda. A moeda é igual números, tá? A única coisa que eu posso é aumentar ou não a casa decimal ou o número de casas decimais, né? Que geralmente moeda a gente usa duas. E ele coloca o R cifrão para mim. Eu tenho a opção de ter data, hora, o número científico, que é o formato que apareceu aí na minha multiplicação, tá? Que seria o exponencial. Tá? À medida que eu for multiplicando, ele for botando exponencial mais alguma coisa. Tá? Eu tenho a opção de colocar em fração, ou eu tenho a opção de texto, e também tenho a opção de valor lógico, se é verdadeiro ou falso. Tá? Igual no nosso raciocínio lógico, né? Então, eu vou definir aqui moeda para vocês verem como que vai ficar aqui moeda. Tá vendo? Agora sim, se eu pegar esse cara aqui, multiplicar com diversos números aqui, ele vai dar esse outra mensagem estranha, tá? Que seria tralha. No caso do Calc, ele colocou somente 3. No Excel, ele encheu de tralha. Toda célula está escrito com tralha. E o que isso vem a ser? Seria um erro? Né? Não, eu posso até pegar esse valor, aqui por exemplo, ó, esse valor e dividir por 10, por exemplo, ele está fazendo conta. Tá? Ou seja, não é um erro. Tá? Então, o que a tralha significa? Ela significa o seguinte, que o número representado aqui, ele é maior do que o campo da célula. Tá? Então, se eu clicar 2 vezes aqui, eu vou expandir todas as células e eu vou conseguir visualizar o número. Tá aqui, ó, era um número tão grande, né? Geralmente é o sonho de todo mundo ter na sua conta bancária, né? Um número como esse. 1000, milhão, bilhão, trilhão, nossa. Então tá aí. Esse número enorme aí. Então o número era tão grande que não dava para representar numericamente com o tamanho da planilha correto. Tá? Eu tive que expandir a planilha para poder mostrar esse número para você. Tá? Então, tem 3 informações que aparecem no Excel e eu coloquei aqui os 3 para você. O primeiro é o tralha valor, o segundo é o tralha ref e o terceiro é tralha. Visto? Todo mundo pegando aí? Alguém está com alguma dúvida? Estou entendendo muito bem, não. O que engasgou aí? Fala aí. Tudo. Tudo? Isso. Então vamos falar. Não entendo nada de informática.
Não, não tem problema. A gente vai se encascar aí. Vamos tirar isso daí. Primeiro, deixa eu só fazer um jabá aqui, né? Ó, eu tenho esse site de ajuda, tá? É o meu portal de tem um monte de curso lá, eu cada vez incluo mais coisas lá, e isso é bom para ser nivelado, tá? Então tem matemática básica, tem informática básica, né? E a gente vem já passando as aulas de informática, tá? Eu quis entrar com Excel porque Excel vai cair na prova, tá? Então o Excel ele serve para quê? Para fazer planilha eletrônica. Qual seria essa planilha eletrônica? Exatamente o que a gente tem aí, ó, uma planilha de gastos, uma planilha de dados e informações. Tem muita gente que utiliza planilhas como um banco de dados, tá? Eu vou cadastrar todos os meus alunos e vou colocar notas para eles. Ah, qual opção que eu vou tirar? Vou colocar uma planilha. Porque a planilha eu posso utilizar o valor que está contido em uma célula, tá? E o que que seria a célula? É uma junção de uma coluna com uma linha. Então, dentro de uma célula, eu tenho um endereço, tá? No caso, é o endereço. Então, eu posso, praticamente, inserir valores neles, né? E posso trabalhar com esses valores. Visto isso, deu para entender, não deu? Até aí deu para entender o que eu expliquei, né, Ana? Deu sim, deu sim. Obrigada. Então, eu tô colocando aqui para vocês verem, né, visualmente, um outro aplicativo, que é o LibreOffice, vai cair na prova, tá? Deve cair muito comparativo entre o Excel pelo LibreOffice, tá? E também tem o seguinte, o que eu estou verificando é que o Microsoft ela vem perdendo número de usuários, número de clientes, tá? Constantemente. E aí, tá dando a ideia, né? Já teve um marco antigo com o presidente Lula que tinha implantado os pacotes livres, né? Os programas de software livre. Isso deu uma dor de cabeça no pessoal, porque ninguém sabia usar outro sistema no seu Windows. Né? Então, quando você entrou na sua partição pública, estava lá o Linux lá instalado lá e se vira. Então deu muito problema. Então todo mundo foi botando pirata, né? Foi aquela coisa toda. Mas era para acabar com a pirataria. E, e aí não vingou, claro que não vingou. Você botar entubando para todo mundo, não vingou. Mas assim, os programas de software livre, o mundo todo alimenta de informação. Vou pegar aqui, por exemplo, o próprio Linux, o Ubuntu, né? Um dos mais utilizados. O mundo inteiro manda informações e posso trocar automaticamente, sem eu precisar notificar a empresa. Eu troco e falo, olha, eu fiz essa substituição e melhorou nesse rendimento. Então todo mundo vai embarcar no seu ou não. Já a Microsoft não. Só quem é do castelo da Microsoft lá que vai fazer as alterações, que vai fazer o update, né, que a gente chama. É o Windows Update, que vai ficar lá atualizando aquela bolinha chata pra caramba que tu fica esperando para desligar o computador, né? E vai corrigir algum problema que de repente tinha sido feito de alguma programação mal feita, tá? Então, esse cara aqui ele anda mais rápido do que os outros. O sistema operacional mais utilizado é o Android. Já caiu então o império da Microsoft, que antigamente era o Windows. Né? Hoje o cara tem um tablet, tem um smartphone, ele já não precisa ter um computador, né? Então, se for um usuário bem básico, né, o cara não precisa ter um computador. Então, assim, esse império da Microsoft acabou. E aí no edital eles botaram esse aplicativo aí, né, o LibreOffice, que é um concorrente da Microsoft Office. Tá? E o que o mundo Office está indo da Microsoft? Ele está querendo fazer a mesma coisa que o Google. O Google ele teve a jogada do seguinte: para que eu vou instalar um programa no computador da pessoa? A pessoa acessa o servidor,
faz login e senha e abre os programas aqui na minha nuvem. Então lá você tem o Excel, lá você tem o Word, tudo deles, né? Um aplicativo deles. Né? Então a Microsoft fez essa jogada também para respirar, porque senão ele já teria sido engolido, se ele não faz isso daí. Então algumas das pessoas utilizam, algumas empresas utilizam ainda a Microsoft que paga por mês uma mensalidade, faz o login e senha e tudo fica armazenado lá. Né? Eu acredito que as outras vão fazer também, né? Ainda mais esse cara aqui que está fazendo. Então, quem tem conhecimento um pouquinho elevado de computação, não precisa instalar a Microsoft. Ele basta botar isso daqui e vai jogando no Google, Google Drive, tem tanto Drive aí da vida, né, para fazer o backup. Mas o que isso significa? Toda a filosofia, né, dos softwares são iguais. Né? O Word é um editor de texto. O Write, no caso aqui do LibreOffice, é um editor de texto. É para você escrever um texto, um livro, uma monografia. Né? A ideia é a mesma. No Excel e no Calc também a ideia é a mesma. É para você fazer uma planilha. E a planilha eu posso depois representar graficamente. Imagina eu ter uma representação gráfica desse valor aqui. Né? Eu vou ter uma informação visual de onde o meu dinheiro está indo. Olha, eu preciso economizar na minha energia elétrica que está sugado para mim. É o que está crescendo aqui para mim. Tá? Então eu vou começar a comprar filtro de linha com liga de liga, não vou deixar a luz acesa, vou começar a tomar medidas. Tá? Então uma planilha ela serve para isso, para eu tomar decisões futuras. Vamos pegar aqui, por exemplo, o seguinte. Eu poderia ter uma planilha. Vamos pegar aqui. Alunos. Aí botar aqui nota 1. Nota 2. Média. Tá, então vou botar aqui a Ana Cláudia. Jennifer. Joyce. Clayton. Então você nota que eu tenho uma planilha que serve para me dar instruções de nota. Então vamos supor, se a Ana Cláudia está tirando 10, tá, e o Clayton está tirando 5, eu tenho como chamar o Clayton para uma conversa. Clayton, o que está vendo? Onde é que você está errando, acertando? Né? O que você está vendo dessa matéria? Então, assim, eu registrando tudo em planilhas, eu não vou ter os dados jogados. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com uma empresa de BI que pegava exatamente os dados de uma planilha e representava graficamente. Tá? A empresa estava querendo tomar uma atitude de demitir um médico que sempre dava alguma coisa gratuita da empresa. Então ele achava que era por ali que estava saindo o dinheiro. Depois que representou graficamente, que mostrou todos os dados cruzados e mostrou para a planilha, o médico que eles iam mandar embora é o que mais trazia dinheiro. Então, assim, a ideia é de você ter todos os dados informados para você ter uma atitude para fazer com a empresa. Então, por isso que uma planilha é muito utilizado em empresas, em dados de empresas. E é claro, se vocês fizerem isso da sua vida, um cotidiano, traçar planos, metas e traçar em planilhas, vocês vão se surpreender com as suas atitudes futuras, porque vocês vão tomar atitudes mediante um dado e não um chute. Tá, Ana Cláudia? Então, por isso que a gente utiliza muito o Excel. E eu recomendo você colocar isso em prática. Tá? Vamos pegar aqui essa planilha só para eu poder botar aqui alguns dados para passar outra função para vocês. Eu tenho aqui a função da média. Tá? Eu posso digitar média e eu vou traçar o que eu vou pegar de média. Tá? Então, eu vou botar aqui.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Cadê o... Não estava indo a minha... meu assento. Então aqui, ó. Olha como que a alça de preenchimento é interessante. Vamos supor que eu tivesse aqui no caso eu tenho 5 alunos, dá para digitar tudo manualmente. Mas vamos supor que eu tivesse aqui uns 40 alunos. Imagina eu ter que digitar essa fórmula um a um. Então é pesado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e clicar e vou arrastar na minha alça de preenchimento. Ele mesmo vai me trazer o resultado. Então aqui, ó, graficamente, Ana, eu tenho aqui uma informação que me mostra que você é uma aluna exemplar. Porque é a única que está com as notas tops. As outras pessoas já terei que conversar, já terei que encaminhar para um outro professor, entendeu? Já terei que verificar o que está acontecendo com esse rendimento da turma, por que só você está tendo esse destaque. Então, são coisas que eu posso tomar medida. Tá? Mas tome uma nota aí da minha segunda função no Excel, que é a famosa média. Tá? E nota que eu estou aqui, ó, também trabalhando com esse range, ó, B2 até C2. Então, ó, eu estou praticamente essas duas notas. Se eu tivesse uma terceira coluna, nota 3, eu teria colocado B2 até D2, tá? Que entraria a coluna 2, D aqui, né? Coluna D. Tá começando ainda a pegar aí no ar, Ana? Tá começando a fluir? Um pouco. Isso, tá? A ideia é praticamente arrastar primeiro nessa, depois é para vocês que ficarem craque, tá? Então aqui, ó, já estou passando duas funções que tem no mundo da informática, tá? No mundo Excel. Outra, uma situação que não passei para vocês, tá? Vocês têm que lembrar que operadores matemáticos seriam esses aqui, ó. No caso, soma, tá? Deixa eu ver aqui uma subtração, tá? Numa multiplicação seria o asterisco, e numa divisão, que seria a barra. Então aqui, ó, operadores, a soma tem um símbolo mais no teclado, a subtração tem um símbolo de menos, né, um tracinho no teclado, já o vezes não utilizo o x, utilizo o asterisco, tá? E a divisão não tem aquele traço com 2 pontos, né, no teclado, a gente utiliza a barra, tá? Então são os operadores matemáticos aí. Anotem isso aí, tudo que isso é essencial aí para vocês. Tá? Eu vou voltar aqui para nossa planilha para falar sobre a âncora, tá? Vou colocar aqui, no caso aqui, qual seria a âncora? Então, lá, vamos supor que eu gaste
pegar aqui onde é que está o... Tá aqui. Tá lá. Vamos supor que eu tivesse aqui gastando em um servidor isso daqui de dólar, tá? Então, o meu servidor, o que seria um servidor? É um computador que fica na nuvem, tá? E eu tenho esse gasto. E praticamente o valor em dólar, tá? Então, eu preciso fazer a conta em real. Então, como é que eu faria essa conta? Eu vou pegar o valor de cima, que é o B6, e vou pegar o 5,89 aqui, que é o valor de real. Aqui, ó, asterístico, e o valor de baixo. Tá? Então, aqui eu tenho o valor em real. Tá? Deixa eu ver aqui. Cadê o real? Tá aqui. Tá. Então, quando eu clicar e arrastar, vai dar um erro. Vai zerar. Porque é o seguinte, quando eu fiz a conta, eu peguei esse cara aqui em azul e multipliquei por esse cara aqui em vermelho. Até aí tudo bem. Esse cara aqui é o real, o valor de conversão de dólar para o real. Tá? Mas quando eu cliquei e arrastei, lembra que eu fiz aqui? Eu cliquei e arrastei, ele mudou. Ele muda tanto de coluna quanto muda de linha. Tá? Então, aqui no caso, ele fez a conta do seguinte, ó, tá? Só para vocês terem ideia. Ele mudou lá, ele variou. Ele pegou o valor de cima e o valor de baixo, tá? A mesma coisa aqui, o valor de cima e o valor de baixo. Ele está variando. Tá? Existe no Excel uma coisa que a gente pode usar como âncora. Eu quero sempre pegar esse valor que está na célula B8. Tá? Está na célula B8. Então, como é que eu digitaria a minha fórmula? Eu iria utilizar as âncoras. As âncoras são o que a gente chama de cifrão. Então, se eu colocasse o cifrão B e o cifrão 8, depois que eu copiar e colar, ele não vai mais mudar. Ele sempre vai pegar o valor de cima com um B8. Tá vendo? Ó, o valor de cima com um B8. Sempre vai ser o B8. Não importa onde eu vou copiar. Se eu copiar aqui esse cara aqui e joguei ele para lá, ele está utilizando o B8. Vamos lá ver ele envolvido aqui. Ó. Olha lá. Sempre vai utilizar o B8. Isso por quê? Porque minha fórmula está fechada com o cifrão. O cifrão serve de âncora. Tá? Então, eu posso colocar a âncora tanto nas colunas, né? Eu utilizava só o cifrão B, né? Quanto nas linhas. Tá? Então, para isso que serve o cifrão nas células, nas fórmulas das células. Eu variei. Aqui no caso, ó. Olha que interessante, olha. Deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem. Como é que foi a minha fórmula que eu digitei? Eu sempre digitei o valor de cima com esse valor de baixo. Né? Vou botar aqui para vocês verem. Sempre foi o valor de cima com o valor de baixo. Só que o de baixo
eu botei âncora. Sempre vai ser o B8. Tá? Então, quando eu fui lá embaixo, ó, esse cara aqui, ó, cadê? Oh, cadê você? Quando eu fui lá embaixo na minha fórmula, na minha célula, ou seja, eu estou na coluna X. Da coluna B, eu fui para a coluna X. Só que ele entendeu o seguinte, o de cima vai variar, porque não tem âncora, não tem o cifrão. E, geralmente, é um acima. Olha lá, é um acima. Ele foi para X16. Mas o B8 se manteve. Olha lá, porque está ancorado, está utilizando o cifrão. Tá? É só essa jogadinha aqui que vocês têm que anotar. Para que serve o cifrão em uma fórmula que a gente coloca aí no caso da célula. É simplesmente para eu amarrar que a conta, aquele valor, sempre vai ser aquele que está contido numa determinada célula. Foi fácil de visualizar? Foi, galera? Tarará. Viu? Fácil não tá não, né? Mas. Oi? Fácil não tá não, mas. Fácil não tá, não? Mas vai ficar. Vai ficar, vai ficar. Ó, essa aula está sendo gravada. Você vai poder rever. Deixa eu fazer uma pergunta boa para você, Ana. Tu tem computador? Tem no notebook. Então, você tem essa ferramenta instalada? Não sei, eu nem sei mexer direito. Eu ganhei pra poder estudar, entendeu? Então, vamos usar, porque você pode estar utilizando uma Ferrari para comprar pão. Entendeu? Então, vamos botar para funcionar, vamos botar para... Né, tem altas dicas. Pô, olha, gente, eu tenho coisa para caramba. Vocês estão falando com, sei lá, uma biblioteca ambulante. Se vocês quiserem, assim, eu quero trabalho agora. Eu dou um trabalho para vocês agora, vocês de venda aqui, para vocês, entendeu? E ganha dinheiro, tá? Não deixa de ganhar. E a ideia é exatamente isso aí, botar os trabalhos em prática. Se botar trabalho em prática, vocês vão para frente. E a ideia é isso, é vocês somando. Se eu falar N coisas que eu tenho aqui, vocês vão se surpreender. Olha, eu tenho servidor de internet, eu tenho um serviço VoIP, eu tenho um serviço de TV, IPTV, eu tenho um serviço de... Estou colocando essa situação em prática de colocar aula, né? Cada vez mais, daqui a pouco eu vou estar vendendo online isso daí. Né? Já está tudo amarrado para isso, né? E isso tudo é de colocar em prática as coisas, vão deixar as coisas amarradas. Tá? Então, assim, se você falar assim, pô, manda uma mensagem privada para mim, não tem problema. Vamos conversar que bota alguma coisa para funcionar aí, entendeu? Para você ir arrecadando e ganhando. E é isso aí, é para a gente somar. Eu não estou aqui para subtrair, não, estou aqui para somar. Quanto mais, melhor. Tá? Eu tenho canais do YouTube, né? Um deles vocês até participam, né? O canal do Exame, né? Que é onde eu vou subindo essas aulas, vou subindo as aulas do Michael, né? E deixo lá aberto lá para vocês assistirem. Então não deixa de aproveitar essa Ferrari que tu tem aí. De repente tem uma coisa boa. E se eu tiver, não tem essa ferramenta, pô, eu ajudo a colocar para vocês, não tem problema nenhum. Tá? Eu deixo tudo em aberto aí para vocês não deixar faltar nada. Tá? Alguém ficou com alguma outra dúvida de alguma coisa? Ramon, Jennifer, Joyce? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Tá fluindo, tá fluindo. Beleza. Tá? Deixa eu ver outra função que a gente pode botar aqui. Se eu entrar por condição aqui, a Ana Cláudia desconecta. Deixa eu ver o que mais. Bom, o Excel é essa ferramenta aí, tá? É isso tudo que a gente pode utilizar para conta, cálculo. Muita gente pega informação, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui se tem
tá? Vocês não estão vendo, mas eu tô só querendo ver aqui o formato. Muita gente consegue exportar os dados da tabela, tá? Para que seja substituído por um banco de dados. Quer ver uma coisa? Antigamente, até falando com a Ana Cláudia, eu tinha assim, várias planilhas. Na época era de catálogos de CDs, né? Eu colocava o nome do CD, colocava o nome, consegui depois exportar tudo e criar um banco de dados. Eu criei um aplicativo, até vendi esse aplicativo. Vendia baratinho, mas as pessoas buscavam e ficava catalogando lá os nomes dos CDs, as músicas, ficava mais fácil de achar. A pessoa chegava para você, eu quero ouvir, vamos supor, Black Sabbath. Pô, você botava lá, pesquisava, já sabia onde é que estava a música, ficava muito mais rápido de você localizar, né? Depois, é claro, isso foi feito automaticamente por outros programas, né? Da Apple, né? Para quem tinha um iPod e tal, né? Então melhorou essa situação. Alguém de repente pode ter visto o meu e ter falado, pô, eu vou tirar daqui e vou fazer uma coisa melhor, né? Uma evolução melhor, tá? Vou pegar aqui esse outro conceito aqui, ó, de erro. Esse aqui a gente não falou, ó. Tralha nome. Então aqui, ó, é óbvio. Ele tem aqui uma célula, ele está praticamente aqui com 2 dados, praticamente. Então ele, opa, tem alguma coisa errada. Então tem algum nome errado, tá? Esse também aparece também no nosso Excel. Tá? Mas o que mais dá dor de cabeça para o Excel é esse caso aqui, o ref e esse cara aqui, que já caiu no concurso assim, a pessoa foi inserir uma fórmula e apareceu esta informação, aí aparece tudo tralha. Aí segue as opções, aí bota que é erro, tudo é erro. Tá errado por causa disso, errou por causa da fórmula daquilo. Não tem nada errado. Simplesmente o valor do número ele é maior do que o espaço da célula, tá? Maior do que o campo do espaço da célula. Então, eles pegam muito essas pegadinhas, mas é mais dessas 3 referências aí, tá? Deixa eu ver o que mais. Vamos fazer uma outra função aqui, ó. Maior. Se eu pegar aqui, essa função é muito interessante. Eu peguei o P2 até o G6. Tá, vou só abrir para vocês verem. Vou botar assim que fica mais fácil. Vou só abrir aqui para vocês verem a fórmula, tá? A função. Então, anotem aí. Igual maior, é uma outra função do Excel, tá? Anotem a linha azul que tem aí na planilha. Geralmente é o range, tá? É o intervalo de valores que eu estou utilizando. Então, eu estou desde B2 até o G6, tá? E aí eu botei um ponto e vírgula 2. O que significa esse ponto e vírgula 2? Significa que eu quero o segundo maior, tá? O segundo maior número desse range. Então lá, vamos pegar aqui o primeiro. O primeiro deve ser o 389, né? De cara que a gente vê aqui, o 389. E o segundo, 383. Então aqui, ó, ele me trouxe o segundo maior, 383. Viram? Tá, se eu tenho maior, função maior, eu tenho menor. Também da mesma forma. Tá, eu tenho aqui B2 até G6, ponto e vírgula, e eu quero terceiro menor. Deixa eu ver aqui quem é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos botar aqui o 10º menor.
Tarará. Ah, tem os 85 aqui, ó. Tá lá, o décimo menor seria o seguinte, ó. O primeiro menor seria quem? É de É desse range lá, né? Primeiro menor, 85, ó. Segundo menor, o outro 85. Terceiro menor é o outro 85. Tá? Ele é burro dessa maneira, tá? O computador, mas ele tá me botando, ó. Quarto menor, outro 85. Quinto menor, outro 85. Sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo. O décimo é o 104. Então, vamos ver que 104 é o resultado. Visto? Tanto menor quanto maior, ele vai repetindo. Se tiver números parecidos, ele vai repetindo. Tá? Então, anotem aí a função de menor. Uma pergunta. Fala, Jennifer. Por que esse resultado, já que a fórmula está lá pedindo um valor menor ou maior, que está em reais, por que ele não reproduz lá na fórmula colocando R cifrão também? Ah, porque a fórmula não está formatada. Tá? A fórmula não está formatada. Eu só formatei esse cara aqui. Tá? O resto eu não formatei. E se fosse nesse caso, como é que você teria que colocar ele na fórmula? Como eu colocaria? Aí eu teria que vir aqui no campo dele, tá? Você não vê o menu, e vou aqui formatar a célula. E aí eu vou dizer se ele é moeda ou não. Tá? Caso, ó, eu até botei em real, e não é em real, é em dólar, tá vendo? Mas isso aqui Mas é no só automático, se você não formatar, não vai. se eu não formatar, não vai. Ok. Tá? E nota que o seguinte, o formato não tem nada a ver com o valor. Tá? Porque senão a gente vai pensar assim, 104 vezes 6, né? Deveria ser R$ 600 aqui. Não, eu tenho o valor de 104. Uhum. Tá? Para eu transformar esse cara aqui, eu poderia fazer isso aqui, ó. Vezes B8. B8? B8. Aí, ó, ele converteu, porque tem um valor em dólar aqui, que é 5,89. Tá chutado aqui. Aí ele já me traz convertido. Tá? O computador, gente, vocês têm que pensar o seguinte, ele é burro de pai e mãe. Se eu não mandar, ele não vai fazer. Tá? Então, é até bom essas invençõezinhas assim malucas de cabeça, que é para vocês verem que eu tenho que mandar fazer. Senão, não vai fazer. Tá? Legal sua dúvida, Jennifer. Tá? Por isso que é interessante a gente ver o seguinte, por exemplo, às vezes eu recebo muito pedido assim, pô, professor, olha só, eu tô querendo comprar um computador. Pô, quero um potente. Aí eu pergunto, para quê? Ah, eu quero entrar no Facebook, ver as minhas redes sociais. Eu falo, então tu precisa de um potente. Você vai gastar muito dinheiro, imagina, só um MacBook aí, um MacBook top aí que estão lançando aí é 45 mil. Faz um carro. Né? Pô, precisa desse carro aí? Ah, só para entrar na rede social? Né? Existem aplicativos interessantes lá no Mac. Né? Então, assim, aquele cara que usa, né? Por exemplo, o Mac ele é um computador excelente para interface gráfica. Né? Então, aquela pessoa que trabalha com designer, que trabalha com fazendo banners, pô, é interessante ele gastar esse recurso para isso. É claro que você tem que ver a relação custo-benefício. Poxa, eu também trabalho com banner, com gráfica, com um monte de coisa, mas eu não sou aquele profissional de ponta, não sou aquele cara que vou fazer acontecer. Então, o que eu faço? Eu compro o meu computador, coloco alguns aplicativos para atender os medianos, né? Mas eu não preciso gastar 45 mil, né? Eu não vou ter uma apresentação top para isso, tá? De, de empresas ou grandes clientes, né? Mas para alguns, de repente, vai ter que morrer nessa grana, né? Então, sempre a pergunta do porquê. O para que você quer o computador.
Tá ok? Deixa eu ver mais alguma coisa. Alguém está com alguma dúvida? Agora é hora de a gente retirar. Eu não estou querendo estender muito para não ficar dando conflito aí na cabeça de vocês. Já sabe para que serve uma planilha, um Excel, né, da vida. Já sabe por que ele está sendo utilizado dessa forma. Sabe que essa planilha tem colunas, tem linhas, trabalha como se fosse um armazenamento de dados, né? Então é praticamente isso daí. Trabalha com função e fórmulas, tá ok? Alguém está com alguma dúvida? Ana Cláudia, fala agora o cálice para sempre, bora. Não sei nem o que dizer. Me perturba, me chama lá, a gente conversa, entendeu? Tá bom. Os demais estão indo bem? Então tá bom. Não, tá de boa. Dá pra absorver aí bastante. Deu para absorver bastante, né? Então tá bom. Então, galera, eu vou deixar vocês aí descansar a cabeça, deixar a Ana Cláudia também relaxar aí um pouco. Não fica com medo, tá? Para poder depois a gente trazer até algumas questõezinhas de prova aí para poder a gente fazer algumas coisas, tá? O importante é o básico entrar na cabeça para justamente nivelar todo mundo. Todo mundo está falando a mesma coisa, tá ok? Entra lá no meu site, curte lá, se inscreve lá no canal lá do YouTube para ficar recebendo as situações, não ficar perdida, e lá tem muito conteúdo lá, já de informática, de raciocínio lógico, de direito, né, do Maico, já tem um monte de coisa lá, tá ok? Então, galera, uma boa noite aí para vocês, bom descanso. Tchau. Boa Boa noite. noite.